como é que vai? Aqui é o Lucas, do Geek Center. Eu trago pra vocês o review do Asus Zenfone 2. Sim, esse aqui é o top de linha da Asus no Brasil e no mundo. A versão que eu recebi aqui é de 4 GB de RAM com 32 GB de armazenamento, cor prata. E agora nós teremos o review desse excelente aparelho. Começando aqui já com o design, um ponto que eu já começo os meus reviews assim. O design dele é muito legal, ele é bem bonito, bem construído. A construção dele passa a sensação de firmeza, de segurança, e ele, em comparação com o Zenfone 5, por exemplo, o Zenfone 2, ele está ainda mais bonito e mais fácil de ser manuseado. No Zenfone 5 você tinha um pouco de dificuldade porque ele era muito comprido, isso deixava um pouco a desejar. Agora não, ele está literalmente na medida, ele pesa 170 gramas, tem espessura de cerca de 10,9 milímetros e o posicionamento dos botões é bem variado. Aqui atrás nós temos dois botões de volume, não tem botão de ligar, vocês puderam ver no unboxing que eu dei uma bela bugada. Por quê? Porque eu achei que o botão ficava aqui no meio. Ele tem essa textura meio estranha quando você fica mudando. Eu achei que o botão era aqui, mas não, ele é aqui em cima. A gente já vai chegar lá. Nós temos a câmera e um flash duplo de LED com duas cores, uma mais clara, outra mais escura, para realçar as cores. Aqui nós temos um microfone aqui no topo, o botão de ligar que fica no meio, bem parecido com o BlackBerry Z30 que eu já testei. Isso é um pouco incômodo, o posicionamento do botão, porque você tem que segurar ele assim, não é tão natural como se você colocasse aqui atrás, fica um pouco mais prático. Aqui nós temos a conexão para fone de ouvido. Aqui do lado nós só temos o local para você retirar a tampa traseira. Aqui nós temos a conexão micro USB e um microfone. Nada mais aqui. E aqui na frente nós temos a câmera frontal, um LED que fica piscando em diferentes cores, a típica barra de aço inoxidável da série Zenfone, muito comum, e aqui as teclas capacitivas que, por sinal, não acendem. O design dele é muito legal, é muito bonito e para manusear tá bem mais fácil do que fosse para manusear, por exemplo, o Zenfone 5. Agora você pode ligar a tela tocando apenas duas vezes, então tá bem mais fácil de você manusear. O único problema dele é justamente o que eu falei dos botões. A proporção do botão não tá legal, porque eles deviam ter colocado o botão aqui, não aqui. Eu achei um pouco incômodo, um pouco chato isso. A posição do LED também é um pouco inusitada. Na verdade, nós estamos acostumados a ver o LED ao lado e não em cima, mas mesmo assim a mudança foi um pouco bem-vinda, até porque você não fica colocando o dedo no LED quando você vai para cá. É muito difícil você encostar o dedo no LED. Então o design dele é bem legal, apesar dele não ser tão fino e tão leve, ele também é bem bonito. Tem cores como vermelho, branco cerâmica. É uma série chamada Illusion lá fora, uma série onde tem tipo uma tampa traseira que você troca e tem uma espécie de mosaico. Estou tentando achar a palavra, mas é uma espécie de mosaico que fica aqui atrás. Você substitui essa tampa, a minha é silver, como eu já disse. Você substitui a tampa e ele fica com um design totalmente diferente. Isso é bem legal. A frente de todos os Zenfones 2, assim como era no Zenfone 5, é preta. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que nós temos aqui do Zenfone 2 no design. O design dele é muito legal, gostei bastante. Mas agora vamos falar um pouquinho da tela. A tela que a maioria das pessoas gostava no Zenfone 5 por ser 1920 por 1080. Não, por ser 1280 por 720. Tem uma qualidade muito bacana, muito legal. Outra coisa também que eles gostavam era o tamanho da tela, definição. E aqui não mudou muita coisa não. Nós temos uma tela Full HD, resolução 1920 por 1080 pixels. Uma coisa bem interessante de se falar dessa tela é que ela tem um brilho bem legal, só que ainda deixa um pouco a desejar nesse ponto. Por quê? Apesar dela ter um brilho satisfatório, bem legal, ela ainda não brilha o suficiente para competir com outros aparelhos. Eu coloquei lado a lado com o LG G4, o brilho não foi tão legal assim, mas mesmo assim o brilho é mediano, legal o suficiente para você usar no dia a dia. Sobre a luz do sol também não encontramos muitos problemas. Na verdade, ele se saiu muito bem nesse quesito. A densidade de pixels na tela é de 401 ppi. A tela tem 5,5 polegadas, 5
0,5 polegadas a mais que no Zenfone 5. E a proporção da tela frente ao corpo do aparelho é de 70,8%, que é bem legal, principalmente para você dar uma manuseada no aparelho. Só que aí tem um pequeno problema. No Zenfone 5 você já tinha que fazer algumas manobras para você chegar no outro lado da tela. Aqui a coisa piorou um pouquinho, porque como você tem uma tela um pouco maior, você acaba tendo esse problema para chegar no outro ponto da tela. Então o uso com as duas mãos é sempre recomendado nesse caso. Como nós temos um design um pouco diferente aqui e um botão aqui em cima, o que eles fizeram? Eles habilitaram esse recurso aqui. Viram? Eu clico duas vezes na tela, liga a tela. Clico duas vezes, desligo. Então, muito bem-vindo a essa função. Outra coisa que não é legal no design e na tela é a falta de botões capacitivos. Os botões capacitivos eles ficam aqui embaixo e poderiam ser embutidos na tela, onde eles desaparecem com mais frequência. Aqui não, eles não desaparecem com tanta frequência, eles ficam aqui. Então, em que eu estou fazendo alguma tarefa, se eu encosto, ele já sai. Bem ruizinho mesmo. Basicamente é isso que nós temos para falar sobre a tela. Mas como ele se comporta no hardware? Ele tem 4 GB de RAM e aí? Ele tem, como todos já esperavam, um processador Intel. O processador que ele usa é um Intel Z3580 com 4 GB de memória RAM DDR3L e 32 GB de armazenamento, que é o modelo que eu tenho aqui, que é o ZE551ML. Os benchmarks que o pessoal fez foram muito bons. Eu comparei com o LG G4, que também está comigo, e o LG G4 tomou um leve banho do Zenfone 2. Por quê? Porque ele tem mais RAM, tem mais poder de fogo e ainda consegue se sair bem em outras tarefas. Em todas as tarefas que eu testei aqui, deixar vários aplicativos abertos, rodar jogos, etc., ele se saiu super bem. O único problema é justamente o hardware Intel, que é x86, então nem todos os aplicativos estão otimizados. Eu tinha um jogo que se chamava Stick Run e ele tinha lags constantes, na verdade ele nem abria por causa da arquitetura do processador. Vários aplicativos eles têm APKs, né? Aplicativos específicos para x86, então isso acaba saindo o tiro pela culatra. Por quê? Porque você tem esse problema com a arquitetura, mas nada que seja grave o suficiente para não indicar esse aparelho. Outra coisa que eu percebi bastante foi que mesmo com o Android sobrecarregado de aplicativos, a interface respondia muito bem, o sistema responde muito bem, tudo responde muito bem graças aos 4 GB de RAM. Eu posso dizer com toda certeza que o Android que eu recomendaria para quem quer abrir muitos aplicativos é esse, justamente por causa dos 4 GB de RAM. Não senti nenhum travamento, não senti nenhum problema. Os únicos problemas que você pode sentir é o excesso de RAM, mas nada que seja muito contornável. Outra coisa também que é legal de se falar é a GPU dele, que é uma PowerVR G6430, a mesma encontrada no iPhone 5S, o que é bem bacana inclusive. O hardware dele, que é também composto por processador Intel, rodou muito bem todas as tarefas que nós jogamos aqui. O boot é bem rápido, tudo é bem rápido, então você não tem muitos problemas com isso. O sistema dele é o Android Lollipop 5.0. Ainda sem atualização para o Android 5.1, que traz como novidades a volta do modo silencioso, ele ainda traz um sistema bastante customizado pela ASUS. São vários aplicativos, além dos aplicativos do Google, tem os aplicativos da ASUS e tem os de terceiros, como o Amazon Kindle, 50 mais jogos da Gameloft, Dr. Safety, que na verdade eu não sei se a gente dá pra considerar se é um aplicativo da ASUS ou da Trade Micro, porque é uma parceria entre os dois, mas tudo bem. E outros, como por exemplo esse que eu citei, tem o Zinio, tem o Up by Jawbone, não sei porquê, sendo que eu tenho que ter a pulseira da Jawbone, e também tem o ZenTalk, que é um aplicativo de fórum da ASUS, que é muito legal, bem legal mesmo, eles têm uma comunidade bem bacana. Um aplicativo que eu gostei bastante no sistema foi o Transferência de Dados, que me permite transferir os dados de um aparelho para o outro, e principalmente o Remote Link, que me permite controlar o meu computador por meio de um aplicativo, bastando conectar o celular no computador agora e ele faz a instalação clicando apenas 2 vezes, ele baixa, instala tudo certinho. Então é bem legal esse modo que eles colocaram. Não tinha no Zenfone 5, agora tem no Zenfone 2. O sistema é bem customizado.
eles colocam uma interface por cima do Android chamada Zen UI, mas todos os recursos básicos do Android, né, toda a interface básica do Android é ainda mantida. A maneira com que a lock screen se comporta, a maneira com que a central de notificações e a central de controle se comporta, entre outros. A maneira com que o sistema se comporta é deixada da mesma maneira. Isso é bem legal. No quesito conexões, ele tem um acréscimo agora. Agora nós temos Wi-Fi 802.11 A, BGN e AC, com Wi-Fi múltiplo in, múltiplo outs, múltiplas entradas, múltiplas saídas, né? Com padrão AC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, né? Para rotear a internet com seus amigos, Bluetooth 4.0 com Low Energy, GPS com a GPS GLONASS e rádio FM, coisa que o brasileiro gosta bastante. E também tem micro USB 2.0 com USB Host, então dá para você conectar um pendrive ali, é bem bacana isso. Nos sensores nós temos acelerômetro, giroscópio, proximidade e compasso, então isso é bem bacana, principalmente para aparelho na categoria dele. Frente ao Zenfone 5, agora ele tem 4G LTE na banda brasileira e entre outras bandas, tem bastante banda na verdade. Não vou ficar falando todas porque é complicado, até porque a gente não vai usar isso fora aqui do Brasil. No quesito multimídia, ele também sai ganhando. Ele rodou bem todos os arquivos de mídia que nós colocamos aqui. E mesmo se não rodar, nós podemos baixar um player da Play Store à parte, sem muitos problemas. O player dele é bem legal, só que ele sofre de um grande problema. O aleatório dele não é muito legal, então ele fica repetindo às vezes a música que está no aleatório. Eu uso muito o celular no aleatório quando eu estou no ônibus. Isso me pareceu um pouco incômodo. Então vamos colocar uma música legal. Cadê Riders Ring da Adele? Tá aqui. Ele também tem um equalizador. E ele também tem meio que um equalizador, mas não tão parecido quanto isso. Aqui nós temos o equalizador de música, modo Smart, que detecta a maneira com que você está usando o alto-falante. Modo filme, gravação, jogos e voz. Depende do que você estiver usando. Eu vou desativar aqui. E nós vamos voltar lá. Volta. Lá no aplicativo de música. A diferença é pouca mesmo. Então isso é bem bacana mesmo. Falando de câmera. A câmera dele é também bem bacana. Com 13 megapixels na traseira e 5 na frontal. Ele tem bastante coisa para falar. Nós temos aqui agora um LED flash duplo, um flash de LED duplo, isso é bem bacana. Além disso, nós também temos a interface de câmera da ASUS, que é muito fácil de mexer, e ele também grava em Full HD, entre outras características, né, dessa própria câmera. Além de você poder ter um modo manual, que não sendo tão repleto quanto o do LG G4, por exemplo, mas ele quebra muito bem o galho. Ele serve muito bem para você tirar uma foto naquele momento, serve para você tirar bastante fotos. Ele tem bastante modos, como modo manual, HDR, embelezamento, super resolução, pouca luz, entre outros. Então ele tem uma câmera bem customizada. Isso é muito legal nesse caso. O flash duplo também é bem bacana e eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. Aqui eu vou puxar um pouquinho com o zoom, espero que vocês não se importem. Isso. Aqui nós temos dois LEDs, certo? Um deles tem a cor amarelo claro e outro uma cor amarelo mais escuro. Esse aqui é acionado primeiro e esse depois. Então ele dá um contraste de cores e isso realça um pouco a cor da pele. Então isso já era empregado em outros aparelhos, como o iPhone 5S, LG G4, entre outros. Então a ASUS deu um bom aspecto a esse aparelho ao colocar esse flash LED duplo. Outra coisa que eu não gostei na câmera, foi a qualidade dos vídeos. Todos os vídeos que eu gravei saíram um pouco granulados. E uma das coisas que eu não gostei mesmo foi o fato de que o estabilizador da câmera só funciona quando você grava em 720p, o que é muito ruim, principalmente para quem quer tirar quer gravar aquele vídeo, quer colocar estabilização de imagem, só que não pode porque só grava em HD, não em Full HD. Isso é um pouco incômodo. No geral, as fotos saíram muito boas. As fotos estão lá no nosso Flickr aqui embaixo.
E no geral as fotos se saíram muito boas, muito boas mesmo. Ele tira fotos com bom contraste, tira fotos bem bacanas, grava bem bacana, só que aquilo que eu falei, ele grava, mas granula muito mesmo. Eu senti que ele granula muito em qualquer situação, isso é um pouco estranho. O preço só vai ser divulgado no dia 20 no evento, o preço vai estar aqui embaixo na descrição, então vamos pular para a conclusão. Vamos colocar esse celular aqui, falar um pouco da bateria e da conclusão. A bateria dele em uso misto durou um dia tranquilamente, chegando às 19 horas com 15%, uso moderado, 3G, Spotify, jogos entre outros. E em uso intenso até às 17 horas ele dura bem numa boa. Só que se você passar disso ele vai ficar te devendo um pouco, então tem uma arma na manga, na verdade. Uma coisa que eu elogiei bastante nesse aparelho foi o carregador, que por sinal se chama Boostmaster. E como que ele funciona? O carregador Boostmaster é Boostmaster funciona assim: você conecta ele certinho e você deixa carregando. Em menos de uma hora você tem 60% da carga que você já tinha, então ele carrega muito rápido. Ele fornece cerca de 2 amperes para o aparelho, segundo as especificações. Outra coisa também de se falar é que ele carrega a maioria dos dispositivos muito rápido, então isso é bem legal. Para um fast charging, né, para você carregar ele mais rápido, ele mostra na tela quando você conecta, então fica carregamento rápido, só que ele esquenta um pouquinho mais. Mesmo assim, o tempo em que você vai levar essa bateria a 100% é menor, e isso é muito bom. A ASUS diz que em menos de uma hora você carrega 60% da bateria, em cerca de 39 minutos, dependendo do seu uso. E com 10 minutos de carga você consegue falar 4 horas em 3G e 2 horas e 2.7 horas. Não é 2 horas e 70 minutos, é 2 horas, 2.7 horas. Você fala em 3G apenas com 10 minutos de carga, isso é bem legal mesmo. E a conclusão, como que funciona o negócio aqui? Vocês acham que o Zenfone 2 é um smartphone legal? Tá a páreo? Sim. O Zenfone 2 ele vem para naquele mercado de topo de linha já muito saturado de smartphones, mas mesmo assim ele é um ótimo smartphone. O Zenfone 2, que tem um acabamento legal, tem uma câmera legal, apesar de seus efeitos, tem um multimídia legal, tem características bem bacanas, então os únicos problemas ficam bem isolados, como por exemplo na câmera, onde a filmagem pode ser um pouco granulada, e dependendo do seu uso a bateria também pode se mostrar um pouco insuficiente. Outra coisa também que é de se criticar é o posicionamento dos botões, que é um pouco irregular. Aqui nós só temos botões de volume e o botão de ligar fica aqui em cima, então fica um pouco desproporcional a maneira com que eles colocaram os botões aqui no aparelho. Mas no geral ele se saiu muito bem e é um aparelho muito bacana. Por fim, esse é o nosso review do Zenfone 2. Ficou alguma dúvida do review? Quer mais algum detalhe sobre o Zenfone 2? Vai no nosso Twitter, vai na nossa página do Facebook, que a gente vai fazer um tira dúvidas lá para vocês. Provavelmente um vídeo separado ou não, e depois vai ter comparativo dele com o senhor LG G4. Tudo bem? Eu sou o Lucas, você está no Geek Center e esse aqui foi o review do Zenfone 2. Um abraço, tchau, até a próxima. Fui!